Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nina, tenho 16 anos, sou da primeira IPB de Bauru. Sejam bem-vindos a mais um devocional do Bíblia Sem Filtro. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho, utilizando como texto base Romanos 3, do versículo 21 ao 24. Bom, gente, esse texto ele fala de 3 palavras muito importantes para a gente entender o Evangelho, que são justiça, misericórdia e graça. Quando a gente entende essas 3 palavras, a gente entende um pouquinho do que Deus fez por nós por meio de Jesus. Primeiro, Paulo começa falando sobre justiça. E é importante a gente lembrar que essa justiça não é a nossa. Não é sobre a gente ser bom o suficiente ou tentar fazer coisas para chamar a atenção de Deus. Mas ele explica que tem uma justiça que vem de Deus e é recebida pela fé em Jesus. Ou seja, Deus nos dá aquilo que a gente não consegue produzir sozinho. E a gente só não consegue produzir essa justiça por conta própria, por conta do pecado, como Paulo explica pra gente no versículo 23. Pois todos pecaram e estão distintos da glória de Deus. Então todos, sem exceção, falhamos e ficamos muito longe da perfeição de Deus. E é aqui que entra a misericórdia, e eu enxergo a misericórdia como um presente de Deus para nós, porque Ele olha pra gente, sabe exatamente quem a gente é, sabe todos os nossos pecados, e mesmo assim Ele decide nos tratar de forma com qual a gente não merece. Ele não se afasta de nós, mas pelo contrário, Ele se aproxima. A graça aparece pra gente no versículo 24, onde Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, graça é Deus nos dar aquilo que a gente não consegue conquistar sozinho. O perdão, a salvação, a vida eterna. E a graça é outro presente que Ele nos dá, sem que a gente tenha feito por merecer. E nada disso vem da nossa força. Não é o nosso esforço que nos salva. E o Evangelho não é uma lista de regras que a gente tem que seguir até chamar a atenção de Deus. Mas, na verdade, é a notícia de que Cristo fez o que nós não conseguimos fazer sozinhos. E por causa disso, nós somos salvos. E por isso, Paulo usa a palavra redenção. A redenção é como se fosse o preço de um resgate. Jesus pagou na cruz o preço que nós nunca conseguiríamos pagar. E porque Ele pagou esse preço, nós podemos ser declarados justos. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E quando juntamos justiça, misericórdia, graça e redenção, a gente entende o Evangelho. E o Evangelho é Deus nos encontrando aonde estamos, é Ele nos perdoando, mesmo sabendo quem nós somos, e é Ele nos justificando sem que a gente mereça. É Ele nos dando vida nova através de Jesus. Romanos 3, do 21 ao 24, lembra a gente que não existe ninguém tão perdido que Deus não possa alcançar e ninguém tão bom que não precise ser alcançado. E o Evangelho é essa boa notícia de que Deus nos ama, Deus nos vê e Deus nos salva, não por causa de nós, mas por conta de Cristo. Bom, esse foi o devocional de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o Evangelho, espero que essa mensagem tenha falado com vocês de alguma forma. Deixem aqui nos comentários algum pedido de oração, algo que vocês tiraram da mensagem de hoje. E é isso, gente. Até o próximo devocional.